Meu nome é Mário Augusto Pacheco Aguiar. Eu tenho 62 anos, sou um profissional da psicologia. Logo, eu pretendo lançar um curso onde a gente vai mostrar para vocês o meu lado pessoal, o meu entendimento, a minha experiência com a dependência química. E assim, de antemão eu preciso dizer uma coisa para vocês, que é algo que realmente acho que contribui muito para o meu conhecimento desse assunto em específico. Eu sou dependente químico em recuperação. Olá pessoal, o meu nome é Mário Pacheco, eu sou psicólogo. A partir de hoje nós vamos ter alguns encontros aqui, onde eu estarei especificamente falando sobre dependência química, depressão e ansiedade. Se é um assunto que te interessa, nos siga nas redes sociais, inscreva-se, deixa o seu like e vá dando uma olhada nos nossos conteúdos, porque logo eu pretendo lançar um curso onde a gente vai mostrar para vocês o meu lado pessoal, o meu entendimento, a minha experiência com a dependência química, com a depressão e com a ansiedade, tá? Bom, essa água aqui não é para ser abençoada não, tá gente? Essa água aqui é para poder molhar minha garganta de vez em quando, porque eu falo muito. Vamos lá. Primeiro eu vou me apresentar aqui para vocês profissionalmente. Meu nome é Mário Augusto Pacheco Aguiar. Eu tenho 62 anos, sou um profissional da psicologia. Eu fiz também pós-graduação em psicanálise e fiz pós-graduação em dependência química. A psicanálise eu fiz na PUC, em Poços de Caldas, em Minas, né? E a dependência química eu fiz na Unifesp. E foi uma experiência muito boa, porque eu fiz no Cratode, era antigo Cratode, agora parece que mudou o nome, né? Que era bem ali do lado da Cracolândia. E assim, de antemão eu preciso dizer uma coisa para vocês, que é algo que realmente acho que contribui muito para o meu conhecimento desse assunto em específico. Eu sou dependente químico em recuperação. Há mais de 20 anos eu parei de usar drogas, não usei por um período muito grande, mas eu usei. E eu usei crack, que é uma droga considerada pesada, né? Bem pesada. Daqui a pouco eu vou contar essa história para vocês direitinho. Então, baseado nisso tudo, baseado nas minhas experiências e tal, eu resolvi lançar esse curso. Então, quais foram as minhas experiências, né? Digamos assim, as minhas experiências profissionais. Vamos lá. Eu me formei, montei um consultório e comecei a trabalhar em clínicas terapêuticas, clínicas que tratam de dependência química. Inicialmente eu trabalhei em comunidade terapêutica, né, que são aquelas clínicas que atendem de uma forma voluntária. A pessoa vai voluntariamente. Na verdade, a maioria não vai voluntariamente. Então comecei a trabalhar nessas clínicas voluntárias, trabalhei 15 anos em clínicas voluntárias, né, no interior do estado de São Paulo, né? Trabalhei durante muito tempo lá e comecei a dar palestras sobre dependência química, sobre depressão, sobre as psicopatologias em geral. Me convidavam para uma palestra aqui, uma palestra ali, no CAPES, no CREAS, nas instituições de ensino, né, nas escolas, no AA, no NA, que é o Alcoólicos Anônimos, né, e o Narcóticos Anônimos também. Eu dei palestra em muitos lugares, né, na maçonaria, enfim, em várias instituições. Por exemplo, às vezes as prefeituras me chamavam para dar um curso de como lidar com a dependência química e convidava todo o pessoal que trabalhava na área da saúde. Então assim, isso foi aumentando a minha experiência na área, né? Na área da dependência química. E quando eu digo experiência, né? Que experiência é essa? A dependência química, né? A ansiedade, a depressão, ela é subjetiva, ela é extremamente subjetiva. Cada paciente é de um jeito, né? Se você atende em particular cada paciente, é de uma forma. Se você faz reuniões em grupo, é de outra forma. E cada paciente é de um jeito, cada paciente apresenta uma comorbidade.
que são as comorbidades que vão agregando, né, a dependência química, que vão agregando a depressão e a ansiedade. Então, essa experiência toda me levou a desenvolver um jeito um tanto quanto diferenciado, digamos assim, de trabalhar com o dependente químico, de trabalhar com o depressivo, de trabalhar com o ansioso. Me gerou um jeito próprio, um jeito diferenciado de trabalhar. E o que eu quero passar para vocês dentro desse curso é exatamente isso. É óbvio que vai ter toda a parte técnica, né? O que é dependência química, a neurobiologia da dependência química, da depressão, da ansiedade, a questão medicamentosa, enfim, é óbvio que vai ter toda a parte técnica. Mas o que eu particularmente acho mais interessante são os approaches, são os cases, né? Onde a gente vai poder ter uma ideia melhor de como a gente vai poder usar, né, a nossa intuição, né, a questão de como eu vou ganhar esse paciente para conseguir fazê-lo a começar a ter um cognitivo, né, ter uma consciência da necessidade de pelo menos tentar parar de usar, pelo menos tentar parar de sair da depressão, da ansiedade e mudar o seu jeito de pensar, mudar o seu jeito de vida, né? Para isso tudo a gente vai ter que falar em neuropsicologia, nós vamos ter que falar vários assuntos importantes e várias abordagens, né? Até a abordagem, por exemplo, do AA, do NA, né? E muito especificamente, que é a abordagem que eu mais gosto, é a abordagem própria, a abordagem que você adquire quando você usa a empatia, quando você usa o afeto, quando você usa a compreensão, quando você usa a compaixão pelo paciente. Porque qualquer dependente químico que você conversar com ele, que você pergunta assim, se você tivesse oportunidade de nascer novamente, você gostaria de nascer dependente químico? Ele vai dizer que não. Então daí já existe uma portinha aberta para você começar a trabalhar. E se ele disser que sim, né, você também tem que ter uma técnica, você também tem que ter subsídios para tentar convencê-los que isso não é uma coisa legal, que ele vai ter que realmente pensar bem se ele realmente quer continuar daquela forma. Enfim, né? Existem várias formas de você fazer esse approach, várias formas de você conseguir chegar até ele, abrir a mente dele e fazer ele entender que ele precisa mudar de vida, né? E baseado nisso tudo, eu fico à vontade, por exemplo, para criar esse curso, porque os meus resultados têm sido bons, meus resultados têm sido muito bons, tá? Não posso reclamar dos resultados, não posso reclamar dos meus pacientes que pararam de usar droga. Utilizamos o que for necessário utilizar para que ele pare de usar. Demore 1 mês, 2 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano, 3 anos, 4 anos, não importa. O importante é que você gosta de trabalhar com isso, vai se dedicar a isso, então você vai perceber, entender e escutar vários cases, várias situações, várias formas, e também vai entender tudo, né? O que é maconha, o que é crack, o que é cocaína, quais são os efeitos, enfim, né? Continuando falando sobre mim, eu comecei a fazer essas palestras todas, tal, e chegou o tempo que eu cheguei até a ser convidado a ser secretário da saúde de uma cidadezinha pequena lá do interior. O meu lado profissional, né, digamos assim, foi crescendo, foi aumentando, foi melhorando, o consultório foi melhorando, até que eu comecei a arriscar a trabalhar também com as clínicas involuntárias. Por que eu digo arrisquei? Porque trabalhar dentro de clínica involuntária é um tanto quanto mais difícil, né? Um pouquinho mais difícil ainda, trabalhar com clínica involuntária. É uma clínica fechada,
onde as pessoas normalmente apresentam psicopatologias um pouco mais complicadas, são pessoas que são enviadas para lá, digamos assim, à força, né? Em 2015, eu me juntei com um pessoal que era proprietário de clínicas involuntárias, mais um psiquiatra amigo meu, e a gente desenvolveu um curso específico que a gente ia em vários lugares do Brasil, dando esse curso que é exatamente o curso que eu vou dar aqui, que são as técnicas e como abordar, enfim, né? O tratamento dependente químico. E aí eu comecei a ter convites para trabalhar em clínicas involuntárias. E aí eu comecei a trabalhar com clínicas involuntárias e trabalhei por mais 4 anos ou quase 5 anos com clínicas involuntárias. E esse trabalho me deu muito mais conhecimento, muito mais experiência, muito mais... Eu consegui melhorar muito mais a minha subjetividade, consegui muito mais melhorar o meu lado no sentido de ser emocional o suficiente para poder entender e continuar trabalhando com isso, né? A sensibilidade de saber trabalhar com o dependente químico, de trabalhar com o depressivo, de trabalhar com o ansioso. Eu acho que a palavra é bem essa mesmo, sabe? A sensibilidade de saber trabalhar com isso. E aí eu fiz muitas palestras, trabalhei muito tempo em clínicas, trabalhei muito tempo em vários órgãos que trabalhavam com esse assunto, né? E hoje em dia eu tenho um consultório particular, onde eu atendo apenas no consultório particular, e agora eu resolvi botar isso tudo num curso, né? Acredito que vai ajudar muito, acredito que vocês vão gostar bastante. Continue nos seguindo nas redes, ver os nossos conteúdos, até você realmente perceber se vai ser legal para você ou não vai, né? Pode deixar seus comentários também, fique à vontade, tá? Bom, profissionalmente, eu acho que é isso que eu tenho para dizer para vocês, né? Antes de ser psicólogo, eu fui administrador de empresas, só que eu já trabalhava numa empresa que tinha muitos psicólogos, porque era uma empresa de RH. Então ali eu já comecei a criar vontade de trabalhar com psicologia, né? Agora, eu vou contar para vocês agora a minha vida, né? Vou fazer uma apresentação pessoal, a historinha da minha vida, né? Vamos lá. Como eu disse para vocês, eu sou um dependente químico em recuperação. O que aconteceu? Eu desde quando eu tinha 10, 11, 12 anos, eu já percebia que eu tinha uma sexualidade diferenciada e que era também muito ansioso, extremamente ansioso e muito obsessivo, sabe? Pensava demais, né? Sempre voltado para as soluções da minha internalidade, do que eu sentia, de como eu vivia e do que eu gostaria de fazer, né? Mas me incomodava muito uma coisa na minha vida, era a minha obesidade. Eu era extremamente gordo, extremamente gordo. Quando eu tinha 13, 14 anos, eu fui estudar numa outra cidade, saí de casa. E aí nesse período, 14, 15 anos, né, eu já conhecia maconha. Na verdade, conheci só a maconha, e de vez em quando alguma coisa de álcool, mas eu nunca gostei muito de álcool. Mas a maconha eu achei interessante, não muito, mas achei. Mas não era um usuário, digamos assim, social. Quando a gente for fazer o curso, vocês vão entender a diferença entre usuário social, né, que é o recreativo, ou usuário abusivo, e o viciado. A diferença é muito grande e existe inclusive diagnósticos que ajudam, preposições diagnósticas que vão ajudar a identificar isso. Bom, enfim, e aí depois que eu me formei, comecei a trabalhar como administrador de empresas, começou a aparecer um pouquinho mais de dinheiro e tal, né? Eu resolvi fazer a cirurgia bariátrica lá em São Paulo, logo quando começou a fazer a cirurgia bariátrica. E eu fiz a cirurgia bariátrica e emagreci muito, A compulsão, eu gosto de falar que a compulsão ela desloca, é um deslocamento. Então,
cada dia ou cada tempo ou cada época da sua vida, a sua compulsão tá para uma coisa ou para outra. Para alimentação, para compra, para sexo, às vezes para cigarro, às vezes para café e às vezes até para droga. Enfim, quando eu me peguei magro, começou a aparecer uma compulsão muito grande por compras, comprar roupas, tal. E aí eu comecei a pensar, bom, agora magro, usando roupas um pouco mais, digamos assim, da moda, né? Eu vou poder sair e exercer a minha sexualidade, né? Que eu tinha vontade, mas ficava ali na minha. Nunca foi muito complicado para mim isso não, mas também nunca abri muito e também acho que isso daí é uma coisa muito normal e dentro do curso a gente vai também discutir um pouco essa questão da sexualidade e das drogas, tá? E aí eu fui atrás de exercer essa sexualidade e lá encontrei um gueto específico para isso, né? E nesse gueto tinha droga. E a droga que me apresentaram foi o crack, né? Eu ingenuamente por um lado e por outro lado com aquela autossuficiência enorme, achando que aquilo não fosse me pegar, porque o que eu ia fazer lá era só praticar sexualidade, né? Fui. E o que aconteceu? Quando eu vi, eu estava indo para usar droga, né? E nessa história toda eu fiquei quase 5 meses usando droga, né? Não cheguei ao ponto de perder meu emprego e tal, mas caiu muita qualidade do meu trabalho, né? Na empresa onde eu trabalhava, caiu a qualidade de vida, gastei o que eu tinha, o que eu não tinha, porque era crack, né? E o crack a gente gasta muito, né? Me vi numa situação horrível, numa situação muito ruim, financeira, digamos assim, psicológica, emocional, né? Porque ninguém da minha família sabia e quando eles descobriram, eu já estava com quase 5 meses usando. Eu tinha uma terapeuta que me ajudava e tinha um psiquiatra também, né? Que já me passava 2, 3 meses depois, eu já procurei uma terapeuta e um psiquiatra, mas eu não estava conseguindo, sozinho eu não estava conseguindo. Até que 5 meses depois, quase 5 meses, eu resolvi ir para uma clínica e fazer meu tratamento. Quando eu cheguei nessa clínica, me disseram que eram 6 meses o tratamento e tal. Hoje em dia já se questiona muito isso tudo, viu? A gente vai questionar também isso no curso. E eu fiquei lá uns 6 meses e fiz o meu tratamento. Na verdade, passei por aquele processo de desintoxicação, passei pelo processo do sofrimento, né, da abstinência, da retirada das drogas, né, porque o crack realmente deixa a gente extremamente ansioso, também extremamente depressivo, às vezes até psicótico e paranoico em algumas situações. E o que aconteceu? Lá dentro eu comecei a perceber que eu tinha muita facilidade para ajudar as pessoas e também para me ajudar. Através da literatura que a gente usava lá, que a gente usava muito, os 12 passos, né? Se vocês, alguns já devem ter ouvido falar. E eu percebia que eu ia além daqueles 12 passos, ali no grupo de estudos, na terapia em particular, individual, eu percebia, né? E as pessoas falavam, olha que bacana, você tá super bem, tá entendendo super bem, tá, né? E aí eu comecei a pensar, rapaz, eu vou fazer psicologia e vou trabalhar com isso, porque eu acho que eu vou conseguir ajudar muita gente, principalmente a mim, né? E aí terminou meu tratamento de 6 meses e eu pedi para ficar lá mais 6 meses aprendendo. E eles deixaram. E eles tinham uma outra clínica, que era uma clínica feminina. E eles estavam precisando de uma pessoa para trabalhar como se fosse um monitor, um conselheiro terapêutico, né? E aí eu fui para lá e fiquei 6 meses trabalhando com as meninas lá. E aprendi que trabalhar com mulher é completamente diferente do que trabalhar com homem. Dentro da dependência química, dentro da depressão, dentro da ansiedade. Já foi mais um conhecimento que eu adquiri. Bom, quando eu saí, eu terminei, falei, bom, agora eu vou fazer psicologia e vou, isso há mais de 20 anos atrás, e vou procurar um emprego dentro de clínica, de comunidade terapêutica, né? E foi o que aconteceu.
Eu descobri uma comunidade terapêutica numa cidade do interior, onde minha mãe morava. Eu voltei a morar no interior, porque eu morava na capital. E lá eu descobri que tinha uma comunidade terapêutica. Eu fui lá na comunidade, conversei com a presidente e ela disse assim, olha, já tiveram várias pessoas aqui e todo mundo fala que vai fazer um trabalho maravilhoso, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo e ninguém faz nada. Fica 2 meses, 3 meses, depois vai embora. Eu estava com tanta vontade de fazer aquilo, com tanto desejo de recomeçar a minha vida nesse sentido, dando esse sentido para a minha vida, que eu disse assim para ela, eu trabalho 3 meses para a senhora de graça. Se a senhora gostar, a senhora me contrata. Se a senhora não gostar, paciência, né? Ela concordou. Depois do primeiro mês, ela me contratou. E eu trabalhei lá durante 15 anos. Essa comunidade terapêutica se chama PV, fica no interior do estado de São Paulo. Projeto Esperança e Vida. Fica no interior do estado de São Paulo. E eu fiquei lá 15 anos e foi muito bom, eu aprendi muita coisa, muita coisa. Quando eu entrei não tinha tratamento, era pequena, muito pequenininha, tinha 5, 6 pacientes. Quando eu saí tinha quase 50 e estava com um resultado muito bom, ela continua lá até hoje. E quando eu saí, eu fui trabalhar com os tratamentos involuntários, né? Que é um pouco mais difícil, um pouco mais complicado. Bom, e o Mário, como é que ficou nessa situação? O Mário parou de usar droga, né? É óbvio que é uma constante isso, o tratamento para isso é a vida inteira, porque a gente costuma dizer assim que o remédio para o dependente químico não é um remédio que você toma aqui na boca, não. É um remédio que entra por aqui, pelo ouvido. É óbvio que tem um remedinho que você toma pela boca também, que é aquele que o psiquiatra passa porque você precisa melhorar sua depressão, porque você precisa melhorar sua ansiedade, porque você precisa dormir, porque você tem alguma outra psicopatologia que você precisa tomar alguma medicação, às vezes você tem uma psicose, um toque, enfim, né? É óbvio, é uma gama, é um tratamento multifacetado. A gente vai ver tudo isso dentro do curso, né? E com isso já tem mais de 20 e tantos anos, né? Eu, graças a Deus, me sinto muito bem com o que eu estou fazendo, tranquilamente, tenho resultados excelentes e gostaria muito de convidar vocês a conhecer o meu conteúdo, o meu curso, o que nós vamos falar, como nós vamos abordar. Sinceramente, eu acredito que vocês vão gostar, tá? Eu faço isso com muita paixão, com muito gosto. Eu não gosto do que eu faço o que eu gosto. Isso é diferente, fazer o que gosta é uma coisa e gostar do que faz é outra coisa, né? Sinto muito prazer em trabalhar com psicologia, em ajudar as pessoas. Sinto que esse é o meu propósito, sinto que essa é a minha vida. Então eu quero botar tudo isso dentro desse curso, tá? Não só o lado técnico, como o lado subjetivo, a sensibilidade, para que a gente possa ajudar o mundo. O mundo hoje em dia está cada vez pior, a questão das drogas, da depressão, da ansiedade. O álcool, por exemplo, mata mais de 30% das pessoas. 30% das pessoas que morrem no mundo morrem em decorrência do uso do álcool. E como é que é visto o álcool hoje em dia? Não é nem visto, né? Ele é apreciado de uma forma social bastante complicada, né? E agora fala-se muito também sobre liberação da maconha. Tudo isso nós vamos abordar, né? As novas drogas que estão aparecendo, né? A questão da depressão que anda assolando o mundo, o próprio movimento que a internet, né, que a evolução da tecnologia causou, que aumenta muito mais essa personalidade compulsiva e obsessiva, que é a personalidade do dependente químico e às vezes até do depressivo e do ansioso. E esse curso, eu fiz aqui algumas anotações, por exemplo, eu não vou dar spoiler, se bem que eu já acho que eu já falei algumas coisas, né? Mas assim, o que eu quero provocar com esse curso? Eu quero provocar uma reciprocidade entre nós, para que a gente possa trabalhar cada vez melhor, através do diálogo, né? Vamos dialogar, os cursos eles serão gravados, né? Mas estarei sempre ali, olhando os comentários e toda vez que tiver necessidade,
eu vou gravar conteúdos para explicar melhor cada dúvida que tiver, né? Eu acredito, sabe, que hoje em dia existe uma escassez desse produto. Quando eu falo em produto, eu estou querendo dizer o seguinte, desculpem falar dessa forma, mas assim, existe uma escassez de pessoas que realmente trabalhem com depressão, com ansiedade e com dependência química com propriedade, com o coração, com a alma, com a vontade de ajudar, com a sensibilidade necessária, porque nós estamos tratando do ser humano, não estamos tratando de qualquer um, estamos tratando do ser humano. Então, eu acho que existe, que está escasso no mercado, né? É óbvio que existe muita gente boa por aí. Eu, pessoalmente, conheço muita gente boa que trabalha com dependência química, sim, conheço. Tá? Mas eu acho que se você tem vontade de trabalhar com dependência química, se você tem vontade de trabalhar com depressão, com ansiedade, entender melhor isso, dê para si a oportunidade de conhecer esse meu conteúdo, esse material, esse curso, que em breve eu estarei lançando, tá? Isso vai funcionar para quem quer fazer o curso e isso vai funcionar para você também entender o teu paciente. Existe aquela pessoa que precisa, existe a pessoa que precisa do produto, existe a pessoa que precisa do terapeuta, do cuidado. Existe a pessoa que precisa, mas procrastina, vai empurrando com a barriga, né? Que é muito o caso do dependente químico, muito, né? E existe aquela pessoa que não sabe o que precisa. Então, vamos começar a pensar sobre isso também, né? Tem um outro exercício de consciência muito bacana aí, né? O que eu quero, eu posso e eu necessito. Nem tudo que eu quero, eu posso. Nem tudo que eu posso, eu necessito. Mas a maioria das coisas que eu necessito, na maioria das vezes eu não quero. Eu questiono muito, né? Vamos começar a pensar sobre isso, né? Eu trabalho com saúde mental, eu sou psicólogo, eu estou terminando meu curso de psicologia, eu sou enfermeiro, eu sou assistente social, né? Eu tenho clínica terapêutica, né? Enfim, e eu quero ajudar melhor esses pacientes. Eu quero ter um resultado melhor. O meu curso vai trazer para você a chance de você melhorar esses seus conhecimentos. A chance de você se sentir mais sensibilizado com relação a tudo isso e poder desenvolver junto comigo ou talvez até sozinho, né? Depois do curso, isso vai abrir teu horizonte, vai abrir a tua mente, vai abrir o teu jeito de pensar com relação a esses atendimentos todos. Eu acredito que talvez eu tenha dito tudo que eu estava com vontade de dizer nesse vídeo, né? Você pode mandar seus comentários, pode e deve seguir aí, né, nas redes sociais e tal. E logo, 10 dias no máximo, uma semana no máximo, eu vou lançar um outro conteúdozinho, tá bom? Agradeço muito você ter ficado aqui, me acompanhado, me ouvido, né? Agradeço mesmo, do fundo do coração. E pense um pouquinho sobre tudo isso que eu falei, tá bom? Fiquem com Deus.